Começa agora o programa Verdades que Libertam. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, você que está aí ligadinho, esperando o programa começar. Começou Verdades que Libertam. Não é isso, André? Exatamente. Começamos aqui a falar mais uma vez de verdades, de tema, valores que libertam. Isso. O André já esteve aqui uma vez no programa. Quem assistiu, né, viu aí, nós batemos aquele papo. E hoje, mais uma vez, convidado disse sim. Estou com você, estou com Deus, né? Da outra vez tinha cabelo, dessa vez sem cabelo, né? Tem que mudar o visual também, né? André, mas por favor, fale mais um pouquinho de você, né? Porque eu creio que tem alguém te assistindo aí, no Brasil, além Brasil, que te conhece. E talvez, como você mudou o cabelo, não está te reconhecendo. Por favor, fale um pouco mais de você. Eu sou o André, hoje trabalho na Saúde, Secretaria de Saúde de Diadema, na UBS Casa Grande, e sou ex-seminarista, né? Fiquei 8 anos no seminário aproximadamente, cursei filosofia, teologia, também estudei um pouco de recursos humanos, para saber lidar com gente, você tem que saber, tem que pesquisar. Depois saí do seminário e aí fiquei por aqui, na companhia dos amigos, casei. Tenho um filhinho hoje, tenho minha família que amo demais, a dona Priscila e o Heitor, né, nosso garotinho. E a gente faz de vez em quando essas conversas, né? O João já conheço há um tempo já. E a gente está sempre partilhando de coisas boas, né? De verdades que libertam. E mais uma vez o João confiou em mim, me convidou aqui para vir conversar com vocês, né? A gente bater esse papo legal. E hoje estamos aqui para, junto com você que está aí do outro lado, fazer um programa bem agradável, participativo, né? Estamos aí já na penúltima obra de misericórdia espiritual, e você que está acompanhando, está aprendendo, está também aí, né, com certeza crescendo, melhorando um pouquinho a sua participação na igreja, a sua fé fica um pouco mais avivada, mais acesa, né? Porque quando a gente conhece aquilo que a gente acredita, a nossa fé é bem mais certeira, não é isso, André? Sem dúvida, João. Eu acredito muito que a gente deveria considerar bem aquele trecho bíblico que diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, essa conversa que a gente faz aqui é uma maneira de, como disse o João, reavivar a tua fé e te encorajar a vivê-la e viver de modo que as pessoas possam enxergar isso na prática, não é? Não adianta ficar falando de Deus, mas você vive de uma maneira que você não se comporta como o verdadeiro filho dele. Então, acredito que o objetivo principal desse programa, trazer essas verdades que libertam, é de fato te libertar, né, te ajudar, nos ajudar a
transformar a nossa fé da teoria para a prática sempre. E assim a gente vai ser sempre grande diante de Deus, né? Muito bem. O programa tem esse objetivo. Portanto, nós temos um lema que é, né, uma renovação para a sua fé. Então não é uma fé diferente. É simplesmente uma fé renovada. Porque a fé, André, ela só se renova quando você tem conhecimento. Porque quando você acredita em algo que você não conhece, fica um pouco obscurecido e às vezes você acaba se tropeçando, né? Eu gosto muito de usar exemplos, né? Imagina você que tem um vaso de flores em casa, com uma planta linda lá. Depois que acaba toda aquela energia que tem na terra, todo aquele adubo que você colocou, se você não colocar um novo adubo, se você não cuidar, não colocar uma água, né, diferente ali, não colocar alguma coisa que traga energia de novo, que faça a terra ser revigorada, o que acontece com ela? Ela morre, definhar, né? Ela definha, ela se acaba, né? Da mesma maneira que às vezes a gente precisa tirar a planta do vaso, cortar um pouco as raízes ali do lado, devolver ela para o vaso, né? Colocar nova terra, colocar ela de um jeito novo, diferente. Ela não deixa de ser ela. Ela só vai melhorar a partir do novo remédio que é dado para ela. Esta renovação. Essa renovação, né? Então, assim, não é tirar a fé das pessoas e trocar por outra, ou não é outra fé. Pelo contrário, a mesma fé em Jesus Cristo, mas com um pouco mais de tempero, um pouco mais de sal. E com uma certeza maior, né? Do que eu quero presenciar, mas daquilo também que eu quero transmitir. Porque muitas das vezes a gente transmite algo que a gente mesmo não acredita. Então você precisa transmitir aquilo que você acredita e que sabe que verdadeiramente vai também surtir efeito na vida do outro, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É interessante, às vezes, a gente percebe na conversa com as pessoas que estampam um sorriso lindo no rosto, mas a gente percebe um tanto de falsidade no sorriso, não porque a pessoa é falsa, mas porque ela criou um sorriso que não existe. Há um vazio ali, né? Então, a ideia dessas nossas conversas aqui, né, a ideia da prática da nossa fé, do reavivamento da fé, é exatamente para que a gente possa dar um testemunho de vida verdadeiro, né? É uma ideia que possa de fato reavivar a nossa fé, de maneira que o nosso sorriso seja de verdade, não seja mascarado, não porque a pessoa quer mascarar, mas porque ela está vazia e ela precisa apresentar alguma coisa que é bonita, mas lá no fundo a gente percebe essa pessoa não está bem. Isso aí é triste, né? Mas o mundo anda cheio dessas coisas, mas nós precisamos fazer a diferença. André, eu vou cantar porque quem canta reza várias vezes, né? 2 vezes é muito pouco, né? E você me aguarda, daqui a pouquinho nós vamos para lá bater aquele papo. E você que já está conosco, mande seu recado no programa hoje, né? Nós vamos falar aí da 6ª obra de misericórdia espiritual, e você precisa também mostrar que você está entendendo o que nós estamos passando aqui, né? Um abraço especial vai para o meu irmão Ronaldo, né? Ele que já está ligadinho lá assistindo o programa. E também você que já está aí, ele já mandou o recado aqui, né? Estou aqui assistindo ao vivo e a cores, né? Um abraço para você, meu irmão, para toda a sua família. E essa canção vai especial para você que está conosco neste momento. Pensando no amor que Jesus na cruz mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor,
Vejo a falta de amor em nós, vendo o sofrimento do irmão. É preciso amar com decisão. Peguei-me pensando no amor que Jesus na cruz mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor, vejo a falta de amor em nós, vendo o sofrimento do irmão. É preciso amar com decisão. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na oração. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na oração. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. É o programa Verdades que Libertam, uma renovação para a sua, para a minha, para a nossa fé. Que bom que você está aí, estava eu esperando por você. Venha conosco e vamos juntos bater aquele papo, falar de obras de misericórdia espiritual. Vem para cá, André. André é meu convidado querido, que hoje veio aqui para me dar esse suporte, né? Ele veio estiloso, assim como o John David está hoje. Ele também falou, eu vou estiloso para lá, porque última vez que ele veio aqui, eu não sei se ele não conhecia bem o estilo do John, né? Ele falou, não, hoje eu vou impressionar também. O André é o André, né? Louvado seja Deus. Mas André, seja muito bem-vindo, fico feliz, meu irmão, de receber você mesmo aqui no programa, porque a gente tem uma amizade que foi tão rápida assim, e frutificou, e enraizou, e aquilo que ganha raiz, ela mantém, né? Isso é muito importante, não é? O João e eu, a gente se conheceu na igreja, né? O João, uma pessoa incrível e uma pessoa extremamente atuante na pastoral, né? Principalmente no que diz respeito à música, né? E sempre que tem oportunidade traz essa mensagem bonita também, no meio da sua fala, da sua palestra, da sua voz, além da voz cantada, né? E parece que a gente já se conhecia há muito tempo, talvez porque a gente falasse a mesma língua, né? Isso é, né? E estamos aí, segunda vez aqui. Agradeço desde já a sua confiança, né, para que a gente pudesse conversar de novo aqui, nós e vocês que estão aí com a gente aqui nesse programa maravilhoso que traz sempre a possibilidade de renovação da nossa vida, de reavivamento da nossa fé. Amém. André, mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar então da sexta obra de misericórdia espiritual. Suportar com paciência as adversidades e a fraqueza do próximo. Ninguém é perfeito, André? Não tem ninguém perfeito. De repente a gente andando por aí, né, a gente possa encontrar alguém perfeito que não vai me magoar, que não vai me decepcionar. Não tem como, André, não tem jeito. Eu acho impossível. É meio paradoxal, é meio absurdo dizer que nós somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo nós somos perfeitos, né? Eu sempre disse que Deus nunca fez nada que não fosse perfeito. E como nós somos criaturas de Deus, nós somos perfeitos. Perfeitos. Entretanto, nós não somos deuses. Nós somos pessoas. E pessoas têm limitações. Isso.
E considerando o tema de hoje, essa conversa nossa de hoje, a gente já dá para adiantar que já dá para falar em crise de valores, que isso a gente já vem falando há muito tempo. Já dá para falar, por exemplo, em falta de... Como é que eu posso chamar isso? As pessoas não mais estão preocupadas em abrir mão de algum tipo de vaidade em prol do crescimento do outro, né? Então, a gente se pega muito dono de si mesmo e, às vezes, pouco solidário, né? Pouco generoso. Com a dificuldade do outro, né? E Deus é perfeito, André, mas nós precisamos ter essa imperfeição porque o ser humano, um completa o outro, né? Então Deus em si é completo, mas o ser humano não poderia ser feito completo, porque se ele não completa e são arrogante, imagine uma pessoa perfeita, né? Imagine o que seria essa pessoa. Então Deus já conhece a sua criação muito bem e ele sabia, né, como precisaria ser feito, né? Então vamos lá. Aqui diz que para viver o evangelho de Jesus é preciso ser paciente. Primeira coisa, né? Ser paciente. Esta obra de misericórdia espiritual nos exorta a suportar com paciência os que estão próximos a nós, com todas as suas limitações e fraquezas, defeitos, adversidades e misérias. Deixou bem claro que nós temos tudo isso, né, André? Sem dúvida nenhuma. A palavra que me faltou alguns minutos atrás, que eu pretendia dizê-la e vou dizer agora, né? É intolerância. Intolerância. Em Quão intolerantes nós temos nos mostrado. Eu falo nós, raça humana, pessoas, né? Você e eu. Então, quão intolerantes a gente tem se mostrado, né? Se a gente pegar exemplos práticos, por qualquer coisa a gente briga no trânsito. Isso mesmo. Por qualquer coisa a gente ofende o colega no trabalho. Né? Por qualquer coisa a gente ofende a esposa, ofende o filho, ofende o irmão, a mãe, o pai. Quem está à nossa volta, por qualquer coisa, às vezes a gente se acha no direito de ofender, né? E a gente é intolerante. Né? A nossa arrogância, né? A falta de solidariedade, de amor com o outro, assim, se mostra em letras maiúsculas na testa de muita gente por aí. Isso mesmo. Não tem como passar despercebido, né? Porque a gente, podemos dizer, existe como se fosse um raio-x que mostra o mais íntimo do ser humano, né? Então não tem como fugir da realidade. Aqui diz assim: isto não quer dizer que devemos nos omitir de orientar, né? Encorajar, oferecer oportunidades e servir de suporte para que essas limitações e fraquezas sejam superadas. Quer dizer, André, então, que eu não posso simplesmente dizer assim, não, você está certo, né? Você é uma pessoa bem ignorante, mas você está certo. Eu não posso também aceitar isso, né? Eu acredito que no momento que você aceita, você se torna tão igual. É como se você aceitar a corrupção, né? Você, do meu ponto de vista, você não se separa disto, mas você participa, né? Você encoraja o outro a continuar sendo tão ignorante quanto é, tão inflexível quanto é. Então, assim, é extremamente importante que a gente, de fato, possa colaborar com o crescimento do outro. Mas, para isso, é preciso perceber em si quanto você pode oferecer, né, de crescimento para o outro e como fazê-lo. Às vezes, a gente percebe situações, João, que a pessoa pode ajudar de fato, mas a maneira de falar é tão agressiva que, ao invés de ajudar o outro a crescer, magoa o outro e desperta nele um tipo de sentimento que não agrega, não faz crescer, mas faz ele ser menor do que era, né? É triste, né? E a gente às vezes tem que tomar um grande cuidado, porque talvez a gente ache que o defeito está no outro e está em mim, muitas das vezes, né? Esse cara é ignorante. Talvez eu sou ignorante, né? Talvez ele é tão ignorante quanto eu. Talvez, quem sabe, né? Porque às vezes a gente percebe situações que a gente acusa o outro de ser ignorante, de ser rude,
de ser inflexível, quando esse outro discorda da gente. Isso mesmo. Discordou do meu jeito de ser, você não é bom. Né? Você não é bom porque você discordou do meu jeito de ser e você é ignorante. Né? No trânsito, você não deu passagem para mim. Isso. Mas por que eu não pisei no freio antes também e não deixei você passar? Né? Talvez eu veja só o defeito do outro, mas o meu, eu sento em cima, ponho panos quentes. Acho que aquela passagem da Escritura que diz também que a gente precisa tirar a pedra do nosso, ou tirar o cisco a pedra do nosso olho, para que ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele seja muito cabível. Isso, é por isso que muitas das vezes as pessoas andam furando o olho do outro, né? Porque está querendo tirar um cisco do olho do irmão enquanto até uma trave, uma pedra no seu olho, né? Vamos tomar cuidado com isso, né? André, a Maria do Perpétuo Socorro de Lima Siqueira, né, está ligadinha no programa. Já mandou seu recado aqui. Boa noite, parabéns pelo programa. Que Jesus e Maria os abençoe. Será que não é a Perpétua? Ela não colocou aqui, né? Mas eu tô achando que é a Perpétua que tá ligadinha a gente lá. Ela foi embora daqui, né? Isso, a Perpétua é uma grande amiga nossa. Eu tô achando que é ela, Maria do Perpétuo Socorro. Uma grande líder de comunidade. Isso. Né? Se for ela vai mandar um recadinho pra gente aí, né? Pra dizer se é ela mesmo, porque aqui não tá falando a cidade, então fica difícil da gente saber. Mas um abraço especial para você, Maria do Perpétuo Socorro. Aquele abraço, viu? André, e aqui a gente continua falando dessa obra de misericórdia, porque falar de misericórdia é algo precioso, porque mexe comigo, mexe com você, né? São Paulo vai escrever assim: pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi-os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência com todos. Então, como a gente estava falando, é preciso corrigir, mas tenha paciência, saiba corrigir, não é isso? Dos dons todos do Espírito Santo de Deus dispensados a nós, um deles, assim, eu acho fantástico. Todos são, mas o dom da paciência e, sobretudo, da sabedoria, porque eu preciso ser sábio. Ser sábio não é armazenar conteúdo. De jeito nenhum. Não é ser uma enciclopédia ambulante, sair por aí, né, vomitando conteúdos intelectuais em cima das pessoas. Pelo contrário. Isso daí é outra coisa. Sabedoria é algo muito mais profundo do que o que se aprende nos livros. Né? Às vezes a gente vê pessoas muito simples que não tiveram oportunidade de estudar, por exemplo, com a sabedoria gigantesca. Tem uma sabedoria imensa, né? Porque nós sabemos que a sabedoria do homem para Deus é vã. Se não tiver um conteúdo espiritual ali, vai se tornar simplesmente um conhecimento vazio, né, André? Você vai fazer tudo aquilo que te agrada, do jeito que você quer, que te faz bem, né? Que preencha o seu ego, e o outro fica esquecido diante da situação, né? Estes dias eu conversava com um rapaz, um padre. Esses dias já tem alguns anos. E era mais importante para aquele padre o que estava escrito por alguém que não se sabia quem foi, do que o que era conversado naquele momento entre irmãos ali. Então, assim, a nossa verdade não era muito bem aceita por ele. E eu disse: padre, mas o senhor acredita mais nesse texto que está sendo escrito aí, fora da nossa realidade, fora da nossa vida, do que na nossa própria vida, do que na nossa própria conversa entre irmãos aqui? Ou seja, às vezes as pessoas acreditam em coisas externas, coisas que não têm a ver com o nosso contexto, coisas que destoam da nossa vida, né? Acreditam mais nisso do que no próprio conselho, na própria conversa, né? E às vezes quem faz a gente crescer é aquele que está próximo, por mais simples que seja. Com toda dificuldade. Hoje há uma depreciação muito grande das pessoas idosas, isso é fato. Mas há algum tempo falava-se na sabedoria dos antigos. Era grandioso sentar ao lado de uma pessoa
que já tinha vivido um pouco mais de um idoso e conversar, porque ele tinha sabedoria de vida. Ele tinha algo para passar, né? Diferentemente do que você acumula com anos de faculdade, de sei lá o que você queira fazer. Então é preciso ser sábio para saber corrigir, né? Tem gente que, maneira simples de você ver, tem gente que pega a criança quando erra pelo braço assim, já arrasta, já briga, já xinga. Tem gente que pega a criança, conversa, né? A criança não ficou magoada, não ficou chateada, não houve choro, não houve gritaria, e o efeito foi muito mais bonito do que o efeito daquela criança que foi reprimida na base da ignorância. Com certeza. Então acho que assim a gente deve fazer. Não acreditando que os outros são crianças, pelo contrário. Mas a maneira carinhosa de tratar os outros, mesmo no erro, tanto vai exercitar na gente sentimentos e dons que talvez estejam adormecidos, quanto no outro a possibilidade de dizer, mas eu fui corrigido com tanto amor. Muito bem. André, vamos finalizar essa parte, primeira parte aqui. Aqui diz assim: São Pedro nos diz: que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se os suportardes pacientemente, isto é coisa agradável aos olhos de Deus. Sejamos acolhedores e pacientes com todo. Só para a gente finalizar essa palavra aqui. Porque se você recebe uma punição porque você errou, nada mais justo? É justo. Né? Agora, e a palavra, o Cristo, ele vem trazer para a gente um ensinamento totalmente diferente, né? Se você é maltratado porque você fez a coisa certa, você ainda é agraciado. Então, olha só como a palavra de Deus nos ensina. O conhecimento humano não chega a isso de maneira alguma, né, André? Não chega de maneira alguma, porque eu acredito muito que o conhecimento humano, tudo aquilo que a nossa razão produz, é tudo muito esquematizadozinho, é tudo muito científico. Agora, quando envolve fé, quando envolve sentimento, quando envolve compaixão pelo outro, a ciência não dá conta. A sistematização acadêmica não dá conta. Isso é questão de fé, de coração, são valores que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue absorver a partir de uma conversa, a partir de um gesto. Eu lembro-me nesse momento dos 2 ladrões ao lado da cruz de Jesus e do Cristo ali. Situação perfeita para essa situação, né? Um ladrão, né, o bom ladrão reconhece, é justo para nós o que estamos passando. Mas para ele, não. Porque nós somos malfeitores, mas o Cristo não é malfeitor. Isso mesmo. Então, é justo para nós dois, no caso, os 2 ladrões. Nós somos criminosos. Isso. Mas, para o Cristo, isso não é justo. Entretanto, não era justo, mas Jesus soube passar por tudo isso, e ali se mostrava a grandeza espiritual dele. E ele, com certeza, foi vitorioso, ressuscitou. Por quê? Porque, mesmo não devendo, ele quis pagar por mim, por você, por nós, né? Ele sabia que ele tinha algo mais precioso para podemos dizer assim, para fazer, né? Ele queria ir além da cruz. Por isso ele aceitou, né? Quando a gente diz isso, nós não estamos dizendo que você tem que se acomodar com a situação, por exemplo, de pegar todas as situações de culpa atribuída a você e ficar muito feliz com isso, porque você, né, eu fui punido e eu estou muito feliz. Não. O que nós estamos dizendo é que, às vezes, passar por um sofrimento em prol da vida, da dignidade de outra pessoa, é muito mais grandioso do que acreditar na justiça cega, do jeitinho que tinha que ser. Né? É justo passar por uma situação, aquele que cometeu um crime, tudo bem. Quem não cometeu o crime, não é justo passar. Não é justo passar sob a ótica dos homens, mas sob a ótica de Deus, talvez fosse justo. Imagina uma situação para a gente já
já estreitando isso, né? Uma mãe furta de um supermercado, por exemplo, um pacote de bolacha para alimentar o filhinho dela que tem 2 anos. Situação que a gente está criando agora. Isso. O João passa do lado com a mochila. O João não furtou, foi a mãe que furtou. A polícia pega essa mulher. Mas o João assume a culpa para ele. Porque para o João é mais importante que ele pague por aquele crime do que aquela mãe pague e a criança fique sem a mãe, sem a comida, sem nada. Então, assim, não foi à toa que o João disse, opa, pode me prender no lugar dela. Não foi por isso somente. Mas foi em vista do bem maior para a vida daquela criança que já não tinha nada. Já não tinha nada, agora ia ficar sem a mãe porque ela ia ser presa. Isso diminui a culpa da mãe? Não. Mas alivia a dor da criança. É só um exemplo que eu criei agora para a gente entender. Não é que você tem que se acomodar, se acostumar com ser responsabilizado pelas culpas dos outros. Mas é quando isso acontece, que seja por uma causa que seja grandiosa, seja maior. Justa. Muito bem, André. Então nós vamos para o intervalo já. André, é a Perpétua mesmo, ela já respondeu aqui, ó, né? Sou eu mesma, estou em Catendé, é Pernambuco? Catende é uma cidade de Pernambuco e a Perpétua é uma pessoa incrível, uma pessoa do nosso convívio aqui em Diadema. Ela voltou para o Nordeste e com o seu esposo, o Marcos, o Ítalo, seu filho. E a gente manda um abraço bem carinhoso para ela. Ela mesmo, está lá nos assistindo. Felicidade da gente, né? Uma alegria muito grande. Minha querida, aquele abraço carinhoso. Ela está sempre em sintonia com a gente. Ela não nos esquece, a gente também não esquece dela. Não esquece, né? De jeito nenhum. Um abraço carinhoso para a família de vocês. E é uma alegria a gente se ver por aqui. É isso. O programa tem essa, podemos dizer, essa riqueza também, né, André? A gente consegue aí tá em sintonia com aquelas pessoas que a gente conhece, que não conhece e que conhece a gente também. Mas para a gente ir para o intervalo, temos aqui, né, ela dizendo aqui novamente, a Perpétua hoje ela está ligadinha mesmo e ela quer, porque quer, né, participar do nosso programa aqui. Deixa eu ver aqui o que ela diz aqui, para a gente ir para o nosso intervalo. Rapidinho, fecha aqui. Rapaz, esses computadores, a bênção, né? Você fecha uma coisa, eles abrem outra. Maravilha, isso. Que sejamos misericordiosos como Jesus nos ensina, é o que a Perpétua disse. E com essa frase nós vamos para o intervalo, né? Que sejamos misericordiosos como Jesus nos ensina. Um abraço carinhoso, minha irmã. Vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta. Você que está esperando o momento de oração, o André vai estar conduzindo para nós daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Fica com a gente. Estamos apresentando Verdades que Libertam. Voltamos a apresentar Verdades que Libertam. Fique agora com um momento de oração. Leitura da carta de São Pedro.
quem lhes fará o mal? E quem lhes fará o mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar razão de sua esperança a todo aquele que pede a vocês. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nós pegamos esse trecho bíblico para que a gente pudesse continuar meditando sobre o tema que a gente vem trazendo hoje. Eu, de fato, enxergo nesse texto simplesmente uma maneira da gente poder entender melhor o porquê dedicar-se de tal modo a fazer o bem. E mesmo que algum tipo de sofrimento nos ataque, nos acerte, a gente, segurando na mão de Deus, a gente pode, sem dúvida nenhuma, superar tudo isso e colher o fruto dessa árvore que a gente planta do bem, né? Então, se você tiver que passar por alguma situação difícil, alguma situação que talvez pareça injusta aos olhos dos homens, diante de Deus, pode ser que de fato não seja tão injusta assim, em vista do bem que você se propõe a passar por essa dificuldade, por essa situação, por essa circunstância. Já vi famílias que sofrem muito com alguma situação de violência doméstica, por exemplo, e a mãe se empenha em ficar ali, sob aquele teto, e sofre. E é penalizada, talvez, por um marido agressivo. É penalizada, às vezes, pela falta de uma melhor maneira de prover o sustento da família. Sofre pelo desemprego que está passando, mas não larga os seus filhos. Não larga a sua casa, não larga a sua família, né? Então ela passa por todo esse sofrimento em vista do bem maior, que nada mais é do que a família, o bem dos filhos, o bem daquela parte da sociedade que ela está ajudando a gerar. Então você que nos escuta, você que participa conosco, se for preciso, se for necessário passar por algum tipo de situação, mas que vai te trazer de fato aos olhos de Deus uma grandeza espiritual maior, um conforto maior para aqueles que você está ali passando pela situação, para o bem deles, que se faça com amor, se faça com carinho. Você não está sendo pequeno, não, você está sendo muito grande. Que assim seja. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Tivemos a graça de há poucos tempos celebrar, dia 28, o Sagrado Coração de Jesus, e nós percebemos quão grandioso é o Sagrado Coração de Jesus. E nele nós aprendemos, nele nós podemos nos achegar com sinceridade, podemos nos achegar nas nossas dificuldades, e ele nos ensina a sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer. Portanto, aquela ejaculatória que diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Se nós tivermos esta graça, nós seremos verdadeiramente pessoas, podemos dizer assim, André, que vai ter todos esses conteúdos aqui, vai ter todas essas qualidades que nós estamos apresentando aqui na obra de misericórdia. Nós saberemos suportar, nós saberemos acolher, nós saberemos perdoar, nós saberemos amar, né? Acredito que a gente precisa considerar muito isso, né? Eu penso que às vezes a gente deixa de ser muito grande
diante de Deus, porque a gente se apega à futilidade do orgulho pessoal, né? Eu não posso abrir mão porque eu sou eu não tenho esse negócio não, se vier para cá vai ter que me enfrentar. Então às vezes você perde a oportunidade de ser uma luz de Deus no meio de uma situação difícil, porque você não abre mão da futilidade do seu orgulho, né? Não abre mão de querer ser, vou falar um português, não abre mão de querer ser machão, né? Tem que resolver tudo na base da rispidez, da gritaria, da ignorância, né? E com isso você acaba não acolhendo a humildade e simplicidade do outro, que precisaria de ajuda, precisaria ser corrigido com amor, com carinho, e você se impõe como carrasco. Isso é muito triste. Então, com o coração de Jesus nós queremos aprender, porque tudo que nós estamos falando aqui, se não atingir o seu coração diretamente, para que a mudança venha lá de dentro para fora, né? A mudança ela tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela vai sair e vai transformar você por inteiro e, consequentemente, transformar todo aquilo que está a seu derredor. Não é isso, André? Tudo em volta. É interessante também a gente, quando se fala no Sagrado Coração de Jesus, tem gente que acha que o Sagrado Coração de Jesus é um Jesus diferente. É um outro Jesus. O Sagrado Coração de Jesus nada mais é do que o órgão mais importante que se tinha no tempo de Jesus e era visto como o centro da vida. Qual é o centro da vida? O coração. Então, quando a gente se refere direto ao Sagrado Coração de Jesus, nós estamos nos dirigindo ao centro da vida de Jesus. Seria o órgão mais importante dele, que acomoda todo o amor que ele tem. Isso mesmo. Hoje, a gente pensaria em duas coisas. Coração, do ponto de vista teológico, e do ponto de vista da ciência, do ponto de vista comum do mundo, dos discursos, das conversas, né? A gente pensaria no cérebro, né? Então, considerando as descobertas da ciência e tudo mais, peçamos sempre a Deus que ilumine nossa cabeça e o nosso coração, para que a gente de fato saiba agir conforme a vontade de Deus. Deus nos dá dons. Para fazer a vontade dele, é só usar os dons que ele dá direito. Ele já dá tudo. Está tudo nas nossas mãos. Deus coloca lá, basta você colocar em prática. Esta canção do Sagrado Coração de Jesus, eu vou deixar para cantar lá no final, André. Por quê? Para fechar tudo que nós estamos falando aqui, porque é Ele que nos ensina. Ninguém é capaz de aprender nada de bom se não vier do alto, né? Tudo que nós aprendemos aqui é bom, mas não traz para a nossa vida algo mais se não vier de Deus, né? Como você diz, todo conhecimento é válido, porém ele só vai gerar frutos de bondade, de amor, de perdão, se ele tiver essa ligação com o alto, né? Não se pode falar em perdão, em solidariedade, em justiça. Não se pode falar em nenhum desses dons, desses valores, se você não estiver falando também de Deus. Porque são dons próprios de Deus. Fala-se em Deus e nas suas qualidades, que são esses dons todos aí, que Ele dá de graça para nós. Aí tem gente que pensa, tá, mas se Ele dá de graça para a gente, Ele podia nos obrigar a usar. Mas aí Ele tiraria a tua liberdade, que Ele também te deu. Já não seria Deus. Já não seria Deus. Nada que Deus nos dá é tirado. Nada, absolutamente nada, nem mesmo a vida. Tem gente que fala, tá, mas eu vou morrer. Vai morrer para quem? Porque para Deus a gente não morre nunca. De maneira alguma, né? Então, aproveita os dons que Deus te dá, aproveitemos nós também e usemos isso para fazer o bem. Nenhum dom dado por Deus deve ser usado para fazer o mal, apesar de muita gente às vezes usar, como por exemplo, tem gente que usa a sua vida para fazer coisas que não convém, mas não é a vontade de Deus.
né? Aí é uma questão de escolha de liberdade sua. Deus te dá o dom e você, como pessoa inteligente que é, deve usar conforme a vontade dele, que você tem que descobrir qual é, na oração, na palavra de Deus, na prática de vida com as outras pessoas. Muito bem lembrado. André, voltando aqui para a nossa realidade diária, podemos dizer, não podemos esquecer que hoje é sábado, dia 20 de julho de 2019, né? Gosto sempre de lembrar as pessoas, André, porque as pessoas na correria da vida esquecem a data. Que dia é hoje? Você já se perguntou que dia é hoje? Acordou, né? Perguntou para a esposa, para alguém. Rapaz, que dia é hoje? Qual a data de hoje, né? Então hoje é dia 20 de julho de 2019. Lembrando que o John fez aniversário essa semana, André. Foi quinta-feira, né? Fez 17 anos. 17 aninhos, né? John fez aniversário. Parabéns para mim. Parabéns pro João, né? É uma vida que merece ser vivida. Louvado seja Deus. Né? Com todos os dons que Deus dá para ele e a gente que conhece vê a dedicação que esse rapaz tem, né, a vida das outras pessoas, em ajudar, em participar, em estar junto. De vez em quando eu me pergunto como é que o João dá conta. Louvado seja Deus, glória a Deus. Porque ele tem tempo para trabalhar, para levar o sustento para a família dele, tem tempo para vir aqui, para a gente conversar, para evangelizar por meio desse programa, tem tempo para viver na igreja, tem tempo para cuidar da família dele. Então, assim, eu não sei o que ele faz com o tempo. Parece que ele multiplica isso aí, mas tudo é graça de Deus. Porque eu vivo lá dentro daquela palavra, há tempo para tudo, né? Então a gente sabe, deixando na mão de Deus, ele vai dando um jeitinho e vai encaixando tudo no seu devido tempo, né? Louvado seja Deus mais uma vez. André, mas hoje... Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado. Em nome de todo mundo que está ouvindo a gente, que está participando com a gente aí do outro lado. Obrigado por parabéns, pessoal. O André fez a parte aí, né? Ajudou vocês, viu? Hoje é dia do amigo, né? E dia internacional da amizade, né? Parabéns para nós também aqui, né? Parabéns para nós. Louvado seja Deus. Você que são os nossos amigos, né? Que estão do outro lado, aqueles que nos conhecem, né? Um abraço carinhoso para você nesse dia. Também hoje é dia do revendedor de petróleo e derivados. Também, né? É dia do pan-americano e dia do engenheiro. Nesse dia faz aniversário, né? O botânico austríaco, pai da genética, Gregor Mendel, que faleceu em 1884. Já viu falar desse homem? Eu já ouvi, era um monge. Olha só, um cara super inteligente. Né? Muita gente vai dizer que a igreja e a ciência não se bicavam, falando português mais nosso, mas está aí o Mendel, o pai da descoberta genética, da genética aí, né? Estudos infinitamente importantes até hoje, né? E o Mendel era um monge. Olha só, tá vendo? Então, monge, padre, leigo que se dedica à igreja não serve só para isso não. Isso é uma parte, mas também pensa. É gente inteligente, gente que se dedica. Com certeza. Também é dia do inventor e aviador Alberto Santos Dumont. Esse homem aí ficou na história, né? Faleceu em 1932. Eu não conhecia ele, André. A gente ouve falar até hoje, né? Tem até eu acho que tem um americano aí que quer pegar o título, quis pegar não, né? Alguém quis atribuir a ele, né? O cara que fez o avião, que não sei o que mais, mas nós como bons brasileiros já sabemos, né? Vamos considerar o Santos Dumont. Isso aí. Nesse dia morreu o líder religioso Padre Cícero, né? No Nordeste está em festa hoje. Na minha cidade, em São João, Pernambuco, a minha mãe, conversando comigo hoje pela manhã, tinha missa, né, em honra ao Padre Cícero, depois uma grande procissão até um cruzeiro que tem lá na cidade, no alto de uma montanha, onde todo mundo foi para lá rezar, fazer preces, pedir a Deus, por meio do Padre Cícero, as suas bênçãos lá. Então, assim, o Nordeste, de modo especial, o Juazeiro chamado Juazeiro do Norte, no Ceará, muitos devotos vão para lá, em Pau de Arara ainda, por incrível que pareça. Hoje tem muito ônibus também, mas muito Pau de Arara, muito caminhão. E, assim, é uma fé muito grande, não no Padre Cícero,
mas em Deus, por meio de tudo que ele fez, né, por meio da maneira como ele viveu, e a maneira do Padre Cícero viver foi de apresentar Deus para as pessoas. O que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Exatamente. Também foi fundada nesse dia a Academia Brasileira de Letras pelo escritor Machado de Assis, no Rio de Janeiro, em 1897. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas também torna a Unicef uma agência permanente em 1953. O pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. O astronauta americano Neil Armstrong, né? É o primeiro homem a pisar na Lua em 1969, né? Eu tinha 1 ano de idade nessa época. Não vou falar a minha idade não, né? Eu tinha 1 ano de idade nessa época. Aí, tá 1960 foi ontem, né? Então, assim, em pouco tempo aconteceu tanta coisa, né? E em relação ao Machado de Assis, Academia de Letras, você que está aí, você que é jovem, que está nos escutando, leia bastante. Leia a palavra de Deus e também leia literatura, leia a nossa história, se dedique. Quanto mais você conhece do seu país, quanto mais você conhece da nossa história ali, maior você vai ser, mais culto você vai ser, mais papo você vai ter para conversar com os outros. Então leia bastante. Não é à toa que a gente está falando disso aqui também, né, Isso. João? Hoje é dia de Santo Elias o Profeta, né? Também Santa Margarida, Santo Aurélio, dia do Padre Cícero, que nós já falamos aqui do Nordeste. Que todos roguem por nós e por você também, tá bom, meu irmão? Continuando aqui, André, o nosso programa já está quase chegando no final. Rapaz, como o tempo passa, como o tempo voa. Demais. Como o tempo passa, como o tempo voa. Eu vou até pedir, André, para você fazer um apanhado aí do que nós já falamos, porque aqui nós temos aqui também algumas citações bíblicas que não vai dar para a gente citar aqui no momento agora, dentro do que nós estávamos falando. Mas eu vou pegar só 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Gostaria que você fechasse, fizesse um apanhado, né, do que nós falamos hoje, dessa obra de misericórdia espiritual, suportar com paciência as adversidades e fraquezas do próximo. Então, para você que talvez esteja ligando aí seu equipamento de mídia agora, seu computador, está entrando aí na internet para nos assistir, participar conosco, nós estamos falando aqui dessa obra de misericórdia, né? Então, é uma obra de misericórdia você suportar as adversidades com paciência, né? Pedir a Deus sempre esse dom. E nós falamos aqui desde o início na maneira como a gente vem se comportando nos últimos tempos. Eu falo a gente, humanidade, né? A gente vem se comportando de um modo que não tem sido muito solidário, não tem sido muito humano, né? Não tem sido muito cristão. A gente tem enterrado valores cristãos e a gente tem adquirido outras coisas que alguns chamam de valores. Eu não sei do que chamar, né? Porque destratar uma pessoa não pode ser um valor. Não pode. Jesus não destratava, né? Alguém que tem um pouco menos de conhecimento não pode ser violentado, não pode ser tratado com ignorância porque não conhecia uma maneira de fazer alguma coisa, alguma situação ali, e você, por saber, você destrata, você se acha maior, se acha grande demais. Então a gente vem falando desses valores, de tocar o nosso coração a partir do coração de Jesus, para que a gente possa viver melhor, tratando os outros com mais humanidade, com mais humanismo, né? E uma das maneiras, de acordo com o Evangelho, com as Escrituras, é a gente usar de solidariedade, é usar de misericórdia, usar de mansidão, é ser tolerante, né? A palavra talvez pouco teológica, mas muito usual hoje, é tolerância. Nós não estamos conseguindo ser tolerantes com as fraquezas das outras pessoas. Às vezes o outro é fraco, caiu, tropeçou em alguma situação, te chateou, fez alguma coisa considerada errada, não por maldade, mas porque ele não conseguiu naquele momento fazer diferente.
E a gente faz o quê? Atropela ele, porque ele errou, né? Às vezes a gente não tem a paciência necessária. Então eu quero pedir a você, né, que fique com o tema só do nosso programa de hoje. Porque talvez nós falamos tanta coisa, né, André? A pessoa não consegue gravar tudo. Sim, sim. Mas eu quero pedir para você, né, suportar com paciência as adversidades e fraquezas do próximo. Aí você pergunta, quem é meu próximo? Né? Essa pergunta é Veja aí importante. quem é seu próximo. Talvez não é nem alguém de dentro de sua casa, mas talvez seja alguém que está tão próximo de você que você nem percebeu ainda e você não tem suportado essa pessoa. Não tem suportado. Né? Então vamos ficar atentos. André, meu querido, muito obrigado. Programa maravilhoso, né? Você percebeu que o assunto passa muito rápido. Flui né? a conversa. Eu creio que a gente tinha assunto aqui para bater papo 2 horas tranquilo aqui, brincando, né? Tivemos que fazer, podemos dizer assim, um apanhado do nosso tema para a gente poder passar uma mensagem. Porque Sim, sim. se fôssemos conversar verdadeiramente, podemos dizer assim, né? Tranquilamente, nós íamos entrar aqui mais 1 hora de programa, tranquilo, brincando. Ia lá tomar uma água, voltava de novo e o coro ia comer. Ia ter conversa, ia ter Isso, papo. isso. Mas agradeço imensamente você, viu? Eu agradeço pelo convite, sempre que possível, que você precisar, eu vou estar por aqui, vou estar disponível aí, a gente ajusta as agendas e a gente conversa, sempre uma honra vir aqui. E assim, principalmente porque o programa do João não é um tipo de programa que traz a palavra de Deus separado da nossa vida, pelo contrário. É a palavra de Deus vivida no meio do povo, no meio das pessoas, onde quer que você esteja. Então assim, não é nada fora da realidade. A gente conversou aqui sobre muita coisa, né? O João apresentou, por exemplo, aquilo que se comemora hoje. Tem situações que não tem nada a ver com vida de igreja ou teologia, mas lá vive uma pessoa. Lá vai ter alguém naquela situação, naquela realidade. E se essa pessoa tiver a vida conforme o coração de Jesus, que você vai cantar uma música muito boa para a gente daqui a pouco, né? Se a pessoa viver conforme o coração de Jesus, ela vai estar ali sendo uma mão de Deus na vida de quem está em volta. Então assim, de fato, há uma relação muito estreita entre sociedade e vida em Cristo, né? Nós vivemos dessa maneira. Então, não pode ser diferente. O nome do programa tem muito a ver, Verdades que Libertam Pessoas. Amém. Que bom que você esteve conosco, né? Quero agradecer aqui os colaboradores do programa, Antônio, lá do bairro, Toninho do Gazuza, que colabora conosco aqui. Também a Marisa do Mercadinho Pague Menos, o Elton da Elétrica Fabel, a comunidade Sagrado Coração de Jesus e todas as pessoas que contribuem com o programa, o meu muito obrigado. Mais uma vez, André, Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Vou fechar com essa canção aqui, pedindo o coração de Jesus que nos ensina, porque Ele é aquele que pode ensinar, porque Ele tem exemplo a ser dado, né? Tem sim. Quer olhar para alguém? Olhe para Jesus e siga. Sem questionar, só siga. Amém. Abraço para você e vamos lá ouvir o João com sua voz aí, essa música linda aqui, Coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, do Pai, Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, amor infinito do Pai, ensina-nos a amar
ensina a perdoar, para sermos mais de Deus. Derrama sobre nós o teu amor sublime e sobre a humanidade tua graça e o teu poder. Sabemos só em vós é que se encontra a vida. Tu és fonte de amor, sustento para nós. Sagrado coração, Sagrado coração de Jesus. Sagrado coração, Sagrado coração, Sagrado coração de Jesus, de Jesus. É isso aí, estamos chegando ao final deste programa de hoje. Agradeço imensamente você que esteve conosco, mais uma vez, André, aquele abraço carinhoso para você. E você que esteve conosco aí do outro lado, fiquem na paz e até o próximo programa, se Deus permitir. Aquele abraço para vocês. Termina agora Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé.